Olá, muito boa tarde a todos. 1h26. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Difusora, na sua primeira edição, que está começando a partir de agora aqui na tela da sua TV Difusora. Comigo aqui, compondo aqui a bancada dos nossos comentaristas, Kate Almeida, Geisel Marques e John Coutrinho. Daqui a pouco a gente vai girar aqui com muita informação, aqui os bastidores da política, como você já sabe, esse debate diário que a gente traz para você. E muito obrigado, claro, carinho da sua audiência, você que nos acompanha em todo o estado do Maranhão. Agora, 1h26, vamos juntos aqui acompanhar os destaques para esta quarta-feira. A repercussão, claro, do último debate antes da eleição, a análise de como se saíram os candidatos e, finalmente, o governador Carlos Brandão falou sobre o crime que vitimou um empresário em São Luís e confirmou a presença do sobrinho e também secretário na cena do assassinato. Google, isso mesmo, o site do Google ganhou destaque no debate entre os candidatos ao governo do estado. Você vai entender daqui a pouquinho quando a gente começar a girar aqui com os nossos comentaristas também, trazer essa informação aqui no Jornal da Difusora na sua primeira edição. O senador Roberto Rocha, que é candidato à reeleição, ele interrompeu a campanha para acompanhar o tratamento do filho no estado de São Paulo. Forças de segurança realizam a Operação Eleições 2022 no sul do Maranhão e a partir de amanhã também tropas começam a deixar a capital São Luís com destino ao interior do estado. E ainda a agenda dos candidatos para esta quarta-feira. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Difusora, primeira edição. Deixando você muito bem informado sobre os bastidores da política, e a gente começa trazendo aqui as informações ao vivo da capital federal. A Raniele já aqui conosco com informações ao vivo de Brasília, onde o presidente do PL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro, só que o presidente do partido, diz que vai reconhecer o resultado das urnas. É isso mesmo, Raniele? Boa tarde a você, independentemente do resultado, é isso, Raniele? Independente do resultado. É isso, Eduardo. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham ao vivo direto de Brasília. Bom, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, o mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro, ele teve um encontro fechado ontem com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, que recebeu vários líderes partidários ontem e hoje. Valdemar também estava hoje com Alexandre de Moraes, é assunto para o próximo tópico. O fato é que na reunião de ontem, o Valdemar, confirmou a Moraes que não vai criar problemas, o PL não vai criar problemas com o resultado das urnas eletrônicas, mas que para evitar problemas de comunicação dentro do partido, o partido vai sim apurar e fiscalizar todo o processo eleitoral. Assim como outros órgãos de fiscalização, eles também vão fazer uma segunda apuração para conferir se os números divulgados pelos boletins das urnas batem com os que forem divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral, que este ano decidiu inovar e divulgar os números em tempo real também no site do TSE. Moraes sinalizou que quer um pleito pacífico e Valdemar também respondeu desta forma, diferente de Bolsonaro, que essa semana, durante a entrevista, como a gente mostrou aqui, já colocou em dúvida o processo eleitoral brasileiro, dizendo que vai esperar o resultado para reconhecer se de fato o processo ocorreu sem nenhum tipo de fraude. Só lembrando que vários órgãos, como Polícia Federal, Tribunal de Contas da União, Ministério Público, todos esses já atestaram que as urnas eletrônicas fazem parte de um sistema totalmente confiável. Ontem, em uma live, o presidente Jair Bolsonaro, que está até proibido de fazer lives no Palácio da Alvorada, porque o TSE entende que ele usa a estrutura do governo para fazer campanha à sua reeleição, ele chamou Alexandre de Moraes de covarde. Isso por causa de uma decisão do ministro no Supremo Tribunal Federal por autorizar a Polícia Federal a quebrar o sigilo telemático e bancário do seu ajudante no Palácio do Planalto, o tenente-coronel Cid, Mauro César Barbosa Cid. Isso por causa de depósitos fracionados e saques que foram considerados como suspeitos pela PF. E há um sinal de que esse dinheiro teria sido usado para pagar contas de uma pessoa ligada à família, mas é uma investigação que corre sob sigilo. Raniele, ainda falando sobre essa situação aí do Judiciário da Justiça Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, que é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, reafirmou, nesta quarta-feira, que o processo de totalização de votos dados aí pelos eleitores aos candidatos é auditável e também transparente,
Moraes deu a declaração após uma visita, né, de entidades, partidos e representantes do governo à sala de totalização. Não é isso, Ranieri? Isso. Esse fato aconteceu hoje pela manhã, lá no Tribunal Superior Eleitoral. O presidente falou logo em seguida com a imprensa e deixou bem claro, mostrando como é essa sala de totalização dos votos, que não é feito exatamente lá. Lá, esse local da sala, é onde ficam todos os representantes da comunidade internacional que vieram acompanhar o processo eleitoral brasileiro, do Ministério Público, da Polícia Federal, líderes de partidos. Eles vão ter acesso a essa sala de totalização dos votos e a central de processamento de dados, né, totalmente feito por máquinas, é que vai conseguir finalizar todos esses números e passar ali o resultado depois das 5 horas. Essa sala vai começar a funcionar a todo vapor a partir das 4h30. Moraes quis dizer que a sala é aberta, em contradição às falas do presidente Jair Bolsonaro, dizendo que seria uma sala escura e secreta, e que a apuração é totalmente transparente, ou seja, as urnas podem ser auditadas. Vamos escutar um trecho da fala do presidente. E essa sala, é importante que se coloque, ela não conta votos. Não há contagem manual de votos. A partir do momento em que cada urna eletrônica é finalizada, já sai o boletim de urna com os votos, isso entra no sistema e esse sistema faz a totalização a partir do programa que nós mesmos, e vocês acompanharam, lacramos as urnas no dia 2 de setembro. Ou seja, não há participação humana nisso. A sala de totalização, ela acompanha exatamente para evitar algum problema na rede, para evitar que haja sobrecarga. Então, os técnicos acompanham com total fiscalização. A apuração é transparente, a apuração é auditável e a apuração é fiscalizada por todos aqueles que estão inscritos. A Ranieri nos ouve? Agora sim, eu não escutei nem a sonora do ministro. Isso, o ministro já passou, né? Já tinha acompanhado antes, né, ele falando ali, inclusive também, como eu havia mencionado, Valdemar Costa Neto, presidente do PL, estava presente nesse encontro, assim como outros líderes, presidentes de partidos, que sempre são convidados por esse processo que todo ano a Justiça Eleitoral faz. Eduardo. Pois é, Ranieri, se aproximando do dia da eleição, né, no próximo domingo, hoje é quarta-feira, a gente acompanhando também as informações aí da capital federal. Obrigado, Ranieri, ótima quarta-feira para você, bom trabalho, 1h33 e a votação, né, em todo o país, como eu disse, já no próximo domingo, e seguirá o horário de Brasília. O Ciro Mineiro é quem participa ao vivo aqui conosco, que tem mais informações a respeito deste assunto. Agora, o Brasil todo conectado, não é isso? O Tribunal Superior Eleitoral já declarou isso, Ciro, respeitando o horário de Brasília, a votação, não é isso? Boa tarde a você. É isso mesmo, viu, Eduardo? Boa tarde a você, boa tarde a todos aí no estúdio, também quem acompanha o Jornal da Difusora na sua primeira edição. Pela primeira vez, viu, Eduardo, haverá essa unificação. Todas as sessões eleitorais funcionarão de 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde, conforme o horário de Brasília. Ou seja, cidades com fusos diferentes deverão se adequar ao horário da capital federal. A mudança é decorrente, Eduardo, de uma decisão do plenário do Tribunal Superior Eleitoral de dezembro do ano passado, incluída na resolução do TSE número 23.669. Olha só, Eduardo, com essa unificação, né, e essa medida, ela vai atingir os municípios, todas as cidades, né, do Acre, do Mato Grosso do Sul, de Rondônia e de Roraima. No Amazonas, a medida vale para os 62 municípios que se dividem em 2 fusos. Em Pernambuco, o distrito de Fernando de Noronha também precisará se adequar a esse horário que para eles, né, é diferenciado. Com a unificação do horário de votação, a apuração dos resultados para todos os cargos deve iniciar a partir das 5 horas da tarde do horário de Brasília. Importante lembrar que a votação termina às 5 horas da tarde, mas eleitores que ainda estiverem na fila para votar após esse horário poderão exercer
esse direito, né, o direito ao voto. E é importante, acima de tudo, né, Eduardo, a gente reforçar, a gente relembrar mais uma vez desse horário de 8 da manhã até as 5 horas da tarde. É importante, acima de tudo, que o eleitor ele se antecipe, né, e se dirija até o seu local de votação bem antes das 5 horas da tarde, para que possa exercer com a máxima tranquilidade possível o seu direito de votar. Voltamos com você, Eduardo, aí no estúdio. Obrigado, Ciro, pelas informações. Uma ótima quarta-feira para você. A gente segue com a Jornada Difusora na sua primeira edição, agora sim girando aqui com o nosso time, Kate Almeida, Geisel Marques e John Coutrin, porque ontem teve o último debate aos candidatos ao governo do Estado no primeiro turno. 6 candidatos dos 9 estiveram presentes. Como eu disse, vou girar agora aqui com a Kate, com o John e com o Geisel. Kate, começar com você, qual foi a impressão que você teve aí desse último debate? Fundamental, importante, a eleição já é no domingo, há poucos dias aí do pleito. Boa tarde, Kate. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde ao Geisel, ao John Coutrin, a você que acompanha a gente pela TV. Falar sobre esse debate seria a gente tecer muitos comentários aqui. Eu vou me ater a alguns, porque eu acho que a proposta de um debate ela deve ser permeada exatamente por isso, né? De você, de alguma forma, alcançar o maior número de pessoas na amostragem, claro que resumida, daquilo que você tem de intenção, né, para os próximos 4 anos, que é a sua gestão, ou que deveria ser. Né? Eu acho que esse tempo, e que é um tempo caro, deveria ser utilizado para isso, né? Para você mostrar suas propostas, para dizer como é que vai resolver os problemas do Estado, que são muitos, e não para se debater, né? Se degladiar, se ofender. Enfim, eu acho que esse não deveria ser, né, o encaminhamento que uma ferramenta como essa deveria ter. Mas, falando de forma específica sobre como foi o debate de ontem, eu acho que todo mundo que assistiu pode também ter essa mesma percepção de que ele poderia ter sido mais aproveitado do ponto de vista das propostas, né, da exposição daquilo que é necessário para o Estado. Eu acho que muitas coisas foram desnecessárias naquele debate e outras foram extremamente cruciais. É claro que os colegas vão colocar aqui também, mas um dos pontos mais importantes do debate foi trazer à tona questões muito sensíveis e que precisavam, né, de respostas, precisavam de uma comunicação oficial, e no debate isso aconteceu, né? E claro, né, que embates ali pessoais, né, entre alguns candidatos também repercutiu. Agora, o que é importante para o eleitor que está em casa, para você que está em casa, né, às vezes você tem uma ideia de que um debate se sai bem ou ganha quem brigou melhor, né? Muito pelo contrário. Desconfie, né? Desconfie de quem vai para um debate, ficar mais de 1h30, né? Perder 1h30 se degladiando com outras pessoas. Não esqueceu de falar, né? Se ateu apenas o ódio, né? A questão das críticas e tantos outros elementos colocados, esqueceu de realmente colocar aquilo que era a proposta, aquilo que era concretamente para os próximos 4 anos. Como eu disse ainda há pouco, hoje pela manhã a gente conversava, e o John Coutrin, ele falava sobre o principal foco, né, do debate, que foi, né, a revelação, né, a confirmação do atual governador Carlos Brandão de tantos questionamentos que nós vínhamos fazendo aqui no Jornal da Difusora e, aliás, todo um consórcio de imprensa reunidos investigando esse caso e, portanto, o governador, ao ser questionado, não teve outra resposta a não ser confirmar aquilo que já vinha sendo falado. John Coutrin, boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Kate, Geisel. Boa tarde a todos, não é? Eu gostei muito da fala da Kate, né? Eu acho que um debate tem que ser... Já está falando de debate, é proposta. Ontem eu vi muita gente brigando, muita confusão. Até o próprio Edivaldo, né? Que não combina muito com a imagem dele, né? A gente conhece o Edivaldo muito pacato. Agressivo, né? Aquele cidadão que você dá um tapa na cara, ele oferece outra face, né? Não, ele estava disposto ontem a acho que era o contrário, né? Ele estava disposto a dar nas duas faces. Era chamar pra rua. Eu acho que era dessa forma. Então, o Edivaldo até, de certa forma, ali, não sei se foi orientação da equipe dele, do marketing, mas o Edivaldo não é aquilo, não é uma pessoa pacata, equilibrada, uma pessoa bem tranquila, não é? Raro feio, então. Eu gostei do Everton e do Brandão, né, que falaram mais de propostas, né? O Everton é bem articulado, é firme, né?
é alguém que já vem aí se preparando há muito tempo, já faz debates ali no Senado, alguém que vem no momento estudantil, já era esperado que o Everton tivesse uma boa articulação, falasse bem, não é? O Brandão foi atacado bastante, mas acho que um ponto positivo dele é quando ele não respondeu bastante, não respondeu muito, mas focou nas propostas, né? Eu acho que, como a Kate colocou, teve um ponto ali crucial, que foi quando o Laésio, né, colocou ali para discussão a questão, nós já falamos aqui no jornal, do assassinato, do envolvimento, né, do sobrinho dele, e pela primeira vez ele falou sobre o assunto, né? Então foi uma oportunidade dele esclarecer, já que ele não comentou aqui com a equipe da difusora, com o jornal, mas deu a oportunidade de esclarecer, ou pelo menos falar sobre o assunto. Esclarecer não é bem o termo, né? Pelo menos falar, né? Responder alguma coisa. Pelo menos confirmar o óbvio. O Brandão, ele passou 2 dias em treinamento. Amanhã e à tarde de ontem... Boa tarde, Gisele. Boa tarde, desculpa. Não, tranquilo, Gisele, vai falar. Vai falar. Tranquilo, Gisele. Ontem pela manhã e à tarde de ontem e antes de ontem. A agenda dele... era uma agenda interna. Então, ele passou por um treinamento, inclusive treinou até para dar essa resposta lá, enfim. Mas acho que, no geral... Ele já devia imaginar que ia ser provocado sobre isso. Sim, Claro. ele sabe que ia ser provocado. Mas, no geral, eu acho que foram os 2 melhores do debate. Eu também. Inclusive, até, assim, eu assisti hoje novamente pela manhã todo o debate. E eu havia escrito ontem, já 1h da manhã, quando acabou o debate, a respeito da minha impressão, de quem eu achava... E a primeira impressão que eu tive é de que o Brandão foi muito ruim. Mas hoje, revendo, eu vejo que não, que assim, na minha opinião, o Everton... Tecnicamente, né? O Everton foi o melhor e o Brandão foi o segundo melhor, a minha percepção. E acho que os piores foram o Edivaldo e o Laésio, o Edivaldo principalmente pelas questões que o John já levantou. Aquilo não é o Edivaldo. Assim, chegou a tocar, por exemplo, 2 vezes em um único assunto que já havia sido respondido. Acho que, assim, do ponto de vista da lealdade política, de um histórico que ele tem, lhe faltou honra, né, em determinado momento, aquela honra, aquela lealdade que a gente espera de pessoas que conviveram juntos um tempo, que estiveram juntos um tempo. Mas eu acho que o Brandão, eu vou até fazer essa correção no meu texto, que eu escrevi 1h da manhã, já cansado, eu acho até que o Brandão não foi o pior. Eu acho que o Brandão, realmente, ele conseguiu, por exemplo... Ao falar dos feitos do Flávio Dino como se fossem seus, o eleitor em casa, o telespectador, ele até consegue perceber realmente ali Associa, alguma... né? Agora, eu preciso te corrigir uma coisa, Gisele. Pois não. No nível técnico, ok, né? Não, porque trouxe o debate. Já sei o que você vai dizer. Agora, preparação, não. misericórdia. nervoso, Já a começou, dicção né? ruim. Já Ele começou. começou tomando um pau do Suplício, né? Ele ficou desestabilizado. Tocou, doeu muito nele quando foi chamado de Ele foi vice, chamado, né? não sei se propositalmente, foi chamado pelo Suplício de De vice-governador. vice. Ele corrigiu Mas que ele é faltou, assim, um pouco governador mais de e preparo, pediu né? até que refizesse a pergunta, Emocional, né? Mais uma Mas vez que não refizesse se a pode pergunta. mudar o Brandão que ele é, não é? Ele é aquilo, né? Mas, é aquela. Assim, só essa questão mas dentro técnica... do que foi colocado, assim, proposto para ele, orientado, ele cumpriu, a rigor, né? Ele cumpriu. Não, pois é. O Gisele colocou. Ele estava bem Só orientado. essa Isso. questão técnica, Jesus, só para você complementar, Só eu tá achei assim, técnica, inclusive Falta a Kate tempo, colocou né, também, claro, tem que se colocar esses assuntos mais espinhosos, obviamente, de cada candidato, mas eu acho assim que, como você trouxe aí o Everton e o Brandão, eu acho que o Everton e o Brandão, eles, à medida que eles eram acuados ou denunciados de alguma coisa, algum tipo de problema, eles respondiam, mas faziam questão de, naquele tempo deles, que era dado a eles, aproveitar para fazer um debate propositivo, né? Exatamente. Falar de alguma coisa que eles vão fazer, Eu que é acho- isso que o povo quer, na Eu verdade. acho que né? essa é a percepção do povo. Tanto o Everton quanto o Brandão, no momento em que eles falavam sobre, por exemplo, quando falou sobre o caso Bosco, relacionado à educação, primeiro ele disse assim, não, primeiro eu vou falar a respeito das propostas de educação e tal, não sei o que lá. Aí depois, porque ele respondeu. Inclusive, Então, na provocação do Edivaldo, ele só respondeu porque foi instigado uma segunda vez a, então, o mesmo assunto. Ou seja, perdendo tempo, né? Podendo falar sobre outros isso eu até escrevo no meu blog, que o Everton ele aproveitou mais o tempo para falar de propostas, né? Para falar a respeito do que pretende fazer. E aí, nisso, eu acho que o Edivaldo ele se perdeu bastante. O Laésio, ele foi o Laésio de sempre. não Já era esperado, Já né? se esperava, foi o Laésio de sempre. Então, assim, não dá nem para dizer assim, o Laésio foi o melhor ou foi o pior nesse sentido. Não viu, gosto John? muito daquele riso, toda hora ele ficar rindo, né? Parece um debochezinho. Esse debochezinho dele, eu acho que Né, não pega legal. É bom ele corrigir isso, né? É bom ele corrigir isso. Talvez seja até do próprio nervosismo, sabia? Pode ser nervosismo também. O Já que sorriso você- para esconder isso, né? Esconder o nervosismo. Já que você começou a falar desse assunto, no debate, a Kate já trouxe aqui, o John também mencionou,
O governador Carlos Brandão, ele finalmente assumiu, né, tratou do assunto, foi provocado inclusive pelo Laércio, assumiu a presença do sobrinho, que a gente já vinha trazendo esse assunto aqui, que também é secretário de Estado, na cena do crime que vitimou o empresário João Bosco. Foi provocado e falou pela primeira vez, né, José? Pois é, eu estou aqui com umas anotações, porque eu assisti hoje o debate todinho novamente, pela manhã, e aproveitei para ficar repetindo a fala do Brandão. Por que eu fiz isso? Porque, olha só, porque se trata de um tema... Abre aqui, bota todos nós na tela. Eu tenho que compartilhar isso aqui com os colegas. Essa equipe que está aqui, de jornalistas, juntamente com outra equipe que não faz parte do Jornal da Difusora, mas, olha, o blog do Glaucio Ericeira, o blog do Clodoaldo, o blog do Leandro Miranda, que é o Marrapá, até o blog do Marco Dessa também, o programa Ponto Continuando, o programa Ponto e Vírgula, e alguns outros nomes que eu não posso falar aqui, porque eles são importantes no processo de apuração, que eles se mantenham em sigilo, até porque nos ajudam exatamente dessa forma. Mas, Rogério, né? Rogério Silva, né? Mas tem outros nomes que a gente não pode falar, por causa da proteção na apuração. É um direito o resguardo da fonte, né? Eu não estou falando só de fonte, não, estou falando de outros colegas jornalistas que têm ajudado, e eles é melhor que eles se mantenham em sigilo, preservados, porque... A minha imagem é conhecida da Kate e a gente está sendo vigiado. Muito bem. Então, eu preciso fazer algumas observações aqui, gostaria, inclusive, que vocês me ajudassem durante isso, se eu errar em alguma coisa aqui, porque é em nome do profissionalismo dessa equipe que está apurando o caso desde o começo. Eu não vou usar a fala do Brandão no debate ontem, aqui na emissora, por uma questão de ética, porque nós não temos autorização para utilizar a imagem de uma co-irmã. E é vedado também. É vedado também. Então, eu separei aqui algumas falas do Brandão, para eu deixar bem claro aqui que o Brandão mentiu. Governador, eu estou dizendo que o senhor mentiu. E o senhor já me processou por bobagem, inclusive por tê-lo chamado de governador tampão. Por besteira, o senhor me processou, o senhor sabe disso, e perdeu lá no TRE, no julgamento. Como é que nós temos falado aqui desde o início questões sérias a respeito de propina, de pagamento irregular dentro da Secretaria de Educação, e o senhor ainda não moveu uma ação contra mim. Não é esquisito? Ou seja, é porque eu estou falando a verdade, e o senhor sabe disso. Então, ontem, quando lhe foi perguntado a respeito do caso João Bosco na televisão, o senhor começou dizendo o seguinte: nós mandamos apurar e em 2 dias o assassino estava preso. É mentira. O Gilbson Coutrinho, o assassino, ele se livrou do flagrante e ele se apresentou 10 dias depois. O assassinato aconteceu dia 19 e no dia 29 ele se entregou, sendo que um dia antes ele avisou que iria se entregar. Então o senhor mentiu ao dizer que ele estava preso em 2 dias, tá? Vamos lá. O senhor disse, não houve envolvimento do Daniel, que é o seu sobrinho e é secretário do seu governo. E o senhor disse, ele apenas passou no local. É mentira, governador. Foi o Daniel quem ligou marcando a reunião com o Gilbson. Não sou eu que estou dizendo. Está no inquérito, está no depoimento do Gilbson. Ele quem puxou a cadeira para o assassino sentar. Ele não estava de passagem, como o senhor falou. Eles chegaram juntos ao local, ok? Vamos lá. Ponto a ponto. O senhor disse que a conversa do seu sobrinho na mesa ali, que ele foi chamado pelo Beto Castro, que é mais uma mentira, ele não foi chamado pelo Beto Castro, eles chegaram juntos e isso está nas imagens das câmeras de segurança. O senhor disse que a conversa durou 2 minutos e eles trataram sobre política e pesquisa. Vou dizer mais uma vez, governador, é mentira sua. Nós temos um vídeo de 6 minutos e temos o depoimento da viúva confirmando que o Daniel, tratado no depoimento da viúva como rapaz careca, chegou junto com Bosco e chegou junto com o Beto Castro. Ele não foi chamado para a mesa pelo Beto Castro. Não, ele não estava de passagem, eles chegaram juntos e foi ele quem marcou a reunião. Isso está no inquérito que nós tivemos acesso aos depoimentos, ok? E o senhor disse que eles falaram sobre política e sobre pesquisa. Mentira, governador. Eles falaram sobre propina. O Daniel ligou para o Gilbson para eles acertarem, se acertarem a respeito do percentual que estava sendo cobrado da propina. Gisele, eu vou pedir desculpa para ti, porque eu tenho que chamar o intervalo mesmo, respeitar aqui a questão do intervalo, mas na volta a gente volta do intervalo tratando ainda sobre esse assunto, viu? 1h50, a gente volta já já. Estamos de volta aqui com o Jornal da Difusora, na sua primeira edição, agora 1h55, retomando o assunto aqui com Geisel Marques. Geisel.
Vamos lá. Eu estava falando exatamente da fala do governador Carlos Brandão ontem no debate, quando ele se referiu ao caso João Bosco e enumerando aqui as diversas mentiras. Não tem outra palavra para falar, não. Vocês me conhecem, sabem que eu não tenho papo na língua, não. O governador, se quiser me processar, viu, governador? Que lá na justiça eu apresento tudinho os documentos aqui, tá? Não tem problema, não. O senhor já me processou porque eu lhe chamei de governador tampão, a maior bobagem do mundo, que o senhor é governador tampão, mas enfim. Mandamos apurar em 2 dias o assassino, e em 2 dias o assassino estava preso, o senhor disse. Eu falei, é mentira. O Gilson se entregou 10 dias depois do assassinato. Não foi a polícia que prendeu ele, não. Ele se entregou. O senhor disse, não houve envolvimento do Daniel, ele apenas passou no local. Mentira. Foi o Daniel quem marcou, inclusive, a reunião, e foi ele quem ligou para o Gilson, e foi ele quem puxou a cadeira para o assassino sentar. Inclusive, ele é chamado pelo Gilson, no depoimento, em amigo, tá? O senhor disse que a conversa durou 2 minutos e eles trataram sobre política e pesquisa. É mentira. Nós temos um vídeo de 6 minutos, inclusive o depoimento da viúva, dizendo que ele chegou no local junto com Beto e com Bosco. E no vídeo mostra que eles passaram muito mais do que 2 minutos juntos, inclusive conversando. E não sobre pesquisa e não sobre política, e sim, de acordo com o depoimento do Gilson, sobre o percentual da propina, para eles se acertarem sobre o pagamento que tinha sido liberado na SEDUC de R$ 778 mil. E o senhor disse, aliás, que o pagamento foi autorizado e determinado pelo Ministério Público do Trabalho. Governador, Ministério Público do Trabalho não manda fazer pagamento nenhum em governo. No máximo, o Ministério Público, ele recomenda, ele faz alguma solicitação à Justiça, e a Justiça que teria que mandar. Então, não é verdade isso aqui, governador, que o Ministério Público do Trabalho autorizou e determinou o pagamento na SEDUC. Vamos parar com isso, governador, tá? Então, essas são verdades. E por que eu faço questão de trazer essas verdades aqui? Porque coloca em xeque o trabalho que nós fizemos, como se fosse uma fake news, igual disseram lá no começo. Disseram que não era o Daniel na presença do crime. E agora o senhor mesmo admite, mostra que nós temos razão desde o início da investigação. E mais, o senhor disse, o inquérito está aberto e está apurando. E, aliás, o meu sobrinho nem está no inquérito. Governador, ontem mesmo eu mostrei aqui que eu tentei conversar com o delegado-geral, Jair Paiva, e ele disse que o inquérito está sob sigilo. Governador, como é que o senhor teve acesso a um inquérito que está sob sigilo e que o senhor sabe que o seu sobrinho não consta no inquérito, governador? Não está sob sigilo, hein? Como é que o senhor teve acesso ao inquérito, governador? Se está sob sigilo? Vem cá, então, por que o delegado não diz isso? Aliás, se essa informação for verdadeira, de que o sobrinho não está no inquérito, como é que uma pessoa citada no depoimento dos 3, da viúva, do Beto e do assassino, inclusive citado nominalmente Daniel, e o assassino disse que foi o Daniel quem ligou para ele, como é que uma pessoa dessa não consta no inquérito nem como testemunha? Por que não foi quebrado o sigilo telefônico, já que existe a informação de que foi o Daniel quem ligou para o Gilson? Governador, pelo amor de Deus, o senhor foi muito mal treinado e ainda colocou uma 4ª pessoa, agente público, uma 5ª pessoa, agente público, nessa história. Mas isso é assunto para depois. Enfim, eu acho que estão feitos os devidos esclarecimentos e, em nome da defesa, da ética, da honra, do trabalho dos jornalistas envolvidos, daqui a pouquinho eu vou soltar na minha rede social um vídeo contando toda a verdade que desmente as mentiras que o senhor contou no debate a respeito desse tema. Inclusive, os delegados acho que tiraram férias, né? Agora, né? Boa! Ontem à noite eu entrei em contato com um familiar da vítima e perguntei como é que está o andamento do processo. Disseram, Geisael, eu fui um familiar, uma pessoa que faz parte da família. Disse, Geisael, eu fui hoje, no caso ontem, na delegacia de homicídios e tentei pegar informações e me disseram que foi dado férias para o delegado do caso. E eu perguntei se tinha alguém lá que estava trabalhando no inquérito que podia me dar informação. Disseram que todos que estão trabalhando no inquérito só voltam depois de domingo, depois da eleição. É por isso, talvez, que a última vez que eu consegui ver o delegado Murilo Tavares online no WhatsApp, porque eu fico tentando o tempo todo perguntar e saber das coisas, foi no dia 20. De lá para cá, o delegado Murilo nem aparece mais online no WhatsApp para mim. Não sei se me bloqueou, mas eu quero dizer que essa informação também ela tem que ser colocada no bojo aqui das informações e julgada por você que está em casa. Por que deram férias para o delegado? Essa informação que eu recebi do familiar ontem, hein? De que deram férias para o delegado e para todo mundo que está trabalhando no inquérito e ninguém deu informação para o familiar, porque está de férias.
Eu pergunto, que diabo é isso? Tem outra informação que eu acho que é interessante. 38 dias se passaram. 38 dias se passaram. E em razão de um debate é que foi falado, e toda essa história que o Geisael contou aqui, o governador, muito mal treinado, tentou por ali responder algo e ficou ainda pior. Mas precisou de 38 dias para que ele fosse provocado a responder dessa forma aí e responder num debate. Porque não tinha como fugir. No caso, no debate. Ele ia dizer o quê? Não, e se não tivesse o debate, ia terminar o primeiro turno e não ia falar. Fato. É isso que tem que ser observado. 38 dias, mais de um mês, um assassinato, uma única linha fala nada, silêncio total, e precisou de um debate. E se ele tivesse faltado, ficaria em silêncio, continuaria em silêncio. Eu queria que o advogado do governador me acionasse na justiça. Meu querido, que eu tenho um grande respeito, Flávio Costa, advogado do governador Brandão, pegue a gravação de hoje, do que eu disse aqui, me processe, diga que eu estou com fake news, peça indenização na justiça, faça isso. Faça isso. 2h01, a gente segue aqui com o Jornal da Difusora na sua primeira edição. Tiago, a gente faz a virada de rede ou a gente tem tempo ainda para comentar outros assuntos? A gente chama agora a Jéssica Lima. Jéssica Lima chega agora no Jornal da Difusora na sua primeira edição com os destaques dos municípios em foco. Olá, boa tarde. A Prefeitura de Guimarães, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, está realizando obras de terraplanagem na Avenida Guarapiranga. Os serviços incluem nivelamento da rua para que os moradores não sofram com enchentes durante o período chuvoso. Segundo o engenheiro responsável, Joel Ribeiro, a espessura deverá ser diminuída em 10 centímetros e a próxima etapa será a pavimentação com bloquetes. É a Prefeitura de Guimarães trabalhando sem parar para que os vimarenses tenham conforto e segurança ao trafegar pelas ruas e avenidas do município. Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. Obrigado, Jéssica. A gente segue aqui com o JD primeira edição e está sem plano de saúde ou não aguenta mais planos caríssimos, não quer depender do SUS. Eu tenho um recado importante para você. Você vai adorar conhecer a Dr. Home BR, um precinho que cabe no seu bolso de verdade. Um sistema inovador que resolve seus problemas somando medicina com tecnologia. Consultas ilimitadas, uma equipe preparada com médicos e ambulâncias para qualquer urgência e emergência. Telemedicina, fale com o médico sempre que precisar e ainda tem mais. Um exclusivo clube de desconto, descontos de até 80% nos melhores hospitais, medicamentos e muito mais. Quer saber mais? Aponte a câmera do seu celular agora mesmo para o QR Code que está aparecendo aqui na tela que vamos te direcionar para mais informações. Mas não esquece de trazer junto a família, principalmente nossos idosos. Conta para ele a novidade, baixe o nosso aplicativo Dr. Home BR, é a saúde que cabe no seu bolso, bem na palma da sua mão. Dr. Home BR, saúde que cabe no seu bolso. Agora sim, Imperatriz e Caxias seguem com a sua programação local. Obrigado mais uma vez, o carinho da audiência de você que nos acompanha em todo o estado do Maranhão. E depois do intervalo, o senador Roberto Rocha, que é candidato à reeleição, deu uma pausa aí na campanha para acompanhar tratamento do filho. A gente volta já. Duas horas e 8 minutos, já estamos de volta aqui com o Jornal da Difusora na sua primeira edição. Eu, Eduardo Ericeira, John Coutrin, Geisel Marques e também Kate Almeida. A gente segue aqui com o Jornal da Difusora na sua primeira edição e faltam poucos dias para você decidir o futuro do nosso estado e do nosso país. E pensando nisso, o time do Sistema Difusora de Comunicação está preparando para você uma cobertura ao vivo desse dia histórico em todas as nossas plataformas. Veja só. No dia 2 de outubro, os eleitores vão às urnas decidir o futuro do nosso estado e do nosso país. E o time do Sistema Difusora está preparado para uma cobertura ao vivo desse dia histórico em todas as nossas plataformas. Flashes ao vivo a partir das 7 da manhã e cobertura completa da apuração a partir das 17 horas na TV Difusora, Rádio Difusora FM e em nossas redes sociais. Boletins durante todo o dia no Difusora ON. Eleições 2022, seu voto aqui na Difusora.
Todo o time, os profissionais do Sistema Difusora de Comunicação, TV, rádio e internet, acompanhando tudo para você, esses preparativos até o domingo também. No domingo, dia do voto, né, dia da eleição, uma cobertura especial por todo o Sistema Difusora de Comunicação. Até porque você já sabe, eleições 2022, seu voto é aqui na Difusora. A gente confere agora a agenda dos candidatos para esta quarta-feira. O candidato Carlos Brandão, pela manhã, participou de carreata em Buriticupu e Bom Jesus das Selvas. À tarde, participa de encontro político em Pirapemas e Cantanhede. Ainda pela tarde, realiza caminhada em Matões do Norte. À noite, participa de carreata em Bacabal. Pela manhã, o candidato Edivaldo Holanda Júnior se reuniu com a coordenação de campanha. À tarde, participa de carreata na zona rural de São Luís e à noite, de carreatas pela capital. Pela manhã, Enilton Rodrigues fez caminhada no mercado do Coroadinho, em São Luís. À tarde, o candidato pelo PSOL viaja para Arame, onde participará pela noite de reunião com apoiadores para falar sobre preparativos de encerramento de campanha. Franklin Costa cumpre a agenda em Imperatriz durante todo o dia. Pela manhã, visitou trabalhadores da construção civil no bairro Santa Inês. À tarde, o candidato pelo PCB participa de reunião com a coordenação de campanha na sede do PCB e à noite grava conteúdo para as redes sociais. O candidato Laésio Bonfim participou pela manhã de carreata em Barra do Corda e Pedreiras. À tarde, participa de carreata em Lago da Pedra. Professor Joás Moraes fez reunião com a coordenação de campanha pela manhã e à tarde visita lideranças e apoiadores na cidade de Buriticupu e Bom Jesus das Selvas. Pela manhã, Simplício Araújo participou de caminhada na Rua Grande, no centro da capital. À tarde, o candidato pelo Solidariedade visita o comércio da área do Itaquibacanga e, em seguida, viaja para o interior do estado. O Everton Rocha, pela manhã, participou de caminhada nos bairros Vila Nova, Anjo da Guarda e Vila Embratel, em São Luís. À tarde, o candidato pelo PDT participa de caminhada em Itapecuru e participa de comício em Viana. 2h12 agora, e o Tribunal Regional Eleitoral reuniu a imprensa do estado para repassar informações sobre a cobertura das eleições no próximo domingo. A previsão é de que, ainda na noite do dia da eleição, o trabalho de contagem dos votos seja concluído. O encontro aconteceu na manhã desta quarta-feira no Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. O diálogo contou com a presença de profissionais da imprensa dos mais variados veículos de comunicação do estado. O objetivo foi esclarecer qualquer tipo de dúvida relacionada ao processo eleitoral. Nós temos total e plena confiança na imprensa, nós sabemos do papel relevantíssimo que ela desempenha numa democracia, é fundamental que assim o seja e é exatamente por isso que nós estamos aqui de portas abertas, prestando todas as informações, exatamente porque nós sabemos que vocês são um canal através do qual as pessoas podem se informar e tirar dúvidas, inclusive a respeito de eventuais fake news. É fundamental, portanto, o papel da imprensa e nós damos total apoio ao trabalho da imprensa aqui no Tribunal Eleitoral. As eleições ocorrerão em todo o país no próximo domingo, dia 2 de outubro. Oportunidade em que os eleitores irão às urnas para votar em 5 candidatos: deputados estadual e federal, senador, governador e presidente da República. No Maranhão, os prazos definidos pela Justiça Eleitoral estão sendo cumpridos e quase tudo já está pronto para que os eleitores dos 217 municípios maranhenses exerçam a cidadania através do voto. Está tudo tranquilo, dentro das nossas expectativas, na maior normalidade. Não temos nenhum registro, tanto no interior do estado quanto na capital, de atos de vandalismo ou de violência. Então, está tudo muito tranquilo, porque estamos fazendo um trabalho de diálogo, um trabalho colaborativo com as forças de segurança. Na ocasião, a imprensa também teve acesso à sala onde acontecerá a totalização dos votos, uma espécie de central, de onde as informações referentes à apuração serão divulgadas. A previsão é de que, ainda na noite de domingo, o trabalho de contagem dos votos seja concluído. Podemos garantir que até às 20 horas nós vamos ter cerca de 70% dos boletins de urnas já processados aqui no estado do Maranhão, porque isso é o que a gente tem historicamente. Agora, a intenção é que se conclua o trabalho até a meia-noite. Vamos trabalhar para que isso ocorra. A gente segue acompanhando aí toda a movimentação, claro, os preparativos para o dia da eleição, que é no próximo domingo, 2h14. Agora, Fiat Revemar tem um recado para você. Olá pessoal, eu me chamo Fred, sou gerente comercial da Fiat Revemar Holandeses e quero apresentar um pouquinho da nossa loja para você.
Aqui na Revemar, você dispõe de uma equipe especializada capaz de realizar o seu sonho de adquirir seu Fiat 0 km. Seja ela no showroom ou em vendas diretas, aquela que você compra via CNPJ, produtor rural ou PCD. Aqui na Revemar temos todos os modelos à pronta entrega, inclusive o Fiat Pulse, o carro do ano eleito pela revista Auto Esporte. Na nossa oficina, temos equipamentos modernos e mecânicos altamente qualificados. E sabe onde fica a nossa loja? Localizada na Avenida dos Holandeses, número 22, próximo ao Golden Shopping. Lembrando que também você pode nos encontrar em nossas redes sociais ou em nosso site. Vem para Fiat Revemar, que com essa equipe você vai fechar o melhor negócio da sua vida. Recadinho dado aqui no JD Primeira Edição. Kate Almeida, você traz agora uma denúncia envolvendo a questão de entrega de peixe, distribuição de peixe, é isso, Kate? Estou até agradecendo aqui o envio do pessoal. Pois é. Olha, é flagrado, né? Mais uma vez aí essa entrega está acontecendo por todo o Maranhão, quando não é cesta básica, é peixe, né? E aconteceu, portanto, esse flagrante que a gente mostra agora, pessoal fotografando. Isso aí é lá no bairro do Monte Castelo, tá? Foi fotografada a entrega aí desse caminhão, esse caminhão chegando, esse caminhão tem percorrido aí muitas cidades, viu? O caminhão que tem, o caminhão da alegria, né? O caminhão está aí estacionado lá no bairro do Monte Castelo, aqui em São Luís, portanto, para a entrega dos peixes. Tem outra fila aí, tem outra foto mostrando as filas que se formaram lá para, olha só, essa aí é a fila. Isso é a oficialização, isso é a institucionalização da compra de votos. Isso é bem aqui no bairro do Monte Castelo, tá? Praça do Campinho. Entrega de peixe acontecendo. Agora pela manhã isso foi flagrado, tá bom? Jackson Lago foi caçado por muito menos que isso. Geisael, ontem mesmo a gente falava sobre um vídeo gravado por um vereador negociando história de asfalto, brigando por asfalto. É descarado, né? Ficou claro no explícito, vídeo, né? Tá explícito ali. Se precisar, inclusive, de comprovação, tem um pessoal que estava trabalhando lá, que inclusive ficou do lado da vereadora dizendo que era dela o asfalto. Isso é ridículo. E aí nós temos mais uma comprovação que, como ele disse aqui, é explícito, né? Não tem nem o que se falar, é compra de voto. Isso agora, você viu aí, né? Pela manhã, lá no bairro do Monte Castelo. 2h17, a gente falou agora há pouco, né, que o senador Roberto Rocha, que é candidato à reeleição, ele viajou a São Paulo para acompanhar o filho que está doente, não é isso, John Coutrinho? Que informações que você tem para a gente a respeito deste assunto? É isso sim, Eduardo. Não é? O senador Roberto Rocha teve que viajar a São Paulo para acompanhar o filho dele, né, que luta aí contra um câncer. O próprio senador já divulgou isso nas redes sociais, né, já falou sobre o assunto. E o filho, o Paulo, né, que é um jovem rapaz, tem enfrentado essa luta há muito tempo, né? 5 anos. 5 anos, Kate. Já conseguiu vencer várias batalhas, mas infelizmente, né, nos últimos dias houve uma reincidência dessa doença, não é? Essa foto já é recente, né? É de ontem já. É de ontem, exatamente. Foi a postagem que ele fez, não é? É o senador Roberto Rocha já lá com o filho em São Paulo, acompanhado, né, da família, né, da esposa, do neto também, que é filho dele, que é filho do Paulo, com a jornalista, né, Carol. Inclusive a Carol fez ontem um vídeo, né? Desabafo. Um desabafo. Muitos sabem, não é que a gente tem que separar as coisas, né? Essa questão muito delicada, questão de família, não pode envolver isso com política. E às vezes acontece alguma postagem ou outra, aí vinculando as duas coisas, e chateou bastante. Né? A Carol, ela expressou isso, né? Verbalizou isso nas redes sociais, e a gente pede respeito nesse momento, não é? A família do senador Roberto Rocha. A gente tem que separar as coisas. Infelizmente, ele passa por mais esse problema durante uma campanha, não é? A gente lembra da campanha passada também. Ele também enfrentou essa mesma dificuldade, esse drama familiar na campanha passada, e agora ele vive também esse mesmo momento, né? Então, a gente deseja muita força. O prefeito Eduardo Brade, inclusive, já, não só ele, o prefeito Eduardo Brade, vários políticos. Vários políticos. O Everton ontem, durante o debate, se manifestou, né? Até adversários políticos, né, também já se manifestaram, já usaram as redes sociais para solidarizar com o Roberto Rocha, com a família dele, e desejar pronto o restabelecimento da saúde do Paulo, né? A gente torce muito por isso, aqui estamos também orando, né, para que ele consiga vencer essa dura batalha que ele vem enfrentando, um rapaz muito forte, inclusive, né? Muito forte mesmo.
E a gente deseja forças para eles, para que isso passe o mais rápido possível. Só quem, Kate, Gisele, passa por isso, né, Eduardo? Sabe o que é realmente. Olha, né? Só quando você fala, Kate, tem a manifestação da Carol aí na tela, para o pessoal quiser acompanhar. Pode falar, Kate. Mas eu acho que para além do político, só para realmente quem passa por uma situação como essa, tem o seu ente querido ali. Eu já tive a minha mãe vítima de câncer. A gente sabe o quanto é doloroso isso. E para além do político, tem o homem, tem o pai, né, que sofre junto. Ontem foi uma enxurrada de mensagens, inclusive, sobre esse assunto, algumas mentirosas, outras muito sofridas, no sentido de atacar realmente. Eu, inclusive, entrei em contato com a própria Carol, né, porque a gente fica assustado, né, quando começa a ver tanta fake news, tanta mentira circulando, e ela disse, não, nunca, nós estamos firmes e fortes aqui, lutando todos juntos. E eles foram, obviamente, para ver o filho, né, levando, inclusive, o neto, né, que no caso é o filho do Paulo, para que ele pudesse, né, ter aquela reanimada, porque a gente sabe que quando vê o filho, né, criança, a gente fica logo, tem outro ânimo. E dizer que as pessoas precisam respeitar e separar essas situações, né? Isso é para além da política, né? Isso é família, saúde. O senador Roberto Rocha mandou essas imagens para mim, né? E eu sou muito mole, cara. Rapaz, eu na hora, assim, eu me baqueou muito, porque eu conheço a Carol. A Carol foi minha companheira de trabalho durante muito tempo. E eu acompanho, assim, o carinho que ela tem com o marido, a forma como a família... E esse é o momento em que... E ela se mantém até distante, né, Gisele? Sim, e esse é o momento em que qualquer tipo de diferença política, a gente não tem... Eu sou muito mole para chorar. Quando eu olhei essas fotos que o senador me mandou, eu chorei, porque a gente fica se imaginando... No lugar do outro. A família sofrendo com o negócio... Ali não é mais só o político, né? O pai, o avô... As poucas vezes que eu tive a oportunidade de ter contato com o rapaz, com o Paulo, cara, ele é um cara fantástico. Ele não é nem envolvido com política, nem envolvido com política. Gente finíssima, gente boa, discreto, sabe? É um cara alto astral e sempre enfrentou essa doença terrível, assim, de uma maneira muito... Serena. Serena e aguerrido. De lutar mesmo pela vida. E feliz também, sabe? Assim, os momentos que ele pôde estar com a família. E com fé, né? Eu acho muita sacanagem as pessoas misturarem as coisas, sabe? Acho muita sacanagem. Eu mandei mensagem para o senador Roberto Rocha também, pessoalmente a ele, pelo WhatsApp, né? Me solidarizando com a família, pedindo a Deus que abençoe, que restabeleça a saúde do Paulo. Mandei para a Carol também, que é minha amiga. Enfim, e acho que as pessoas elas deveriam ter um pouco mais de cuidado antes de tratar de determinados temas, né? E claro, a gente torce pelo pleno estabelecimento. Os jornalistas servem também para ter um pouco mais de empatia. Isso qualquer família, o drama de uma família, é um marido, enfim, tem um avô envolvido, uma mãe, um filho também envolvido, é qualquer família aqui. Pleno estabelecimento, a gente torce aí para o filho do senador Roberto Rocha. Grande abraço a todos, obrigado Kate, Gisele, John. Até amanhã, pessoal, obrigado pelo carinho da audiência.